Salve, rapaziada! Tudo bem, meus amores? Ai, que saudade de vocês! Alguns eu já vi esses dias na escola, deu pra matar um pouquinho, só um pouquinho da saudade. Outros eu ainda não vi. Meu coração tá apertadinho, minhas crianças lindas do coração. Ai, gente, olha, não sei o que seria da minha vida sem vocês, os meus alunos. É muito amor. Bom, é o seguinte, pessoal, vamos aí para nossa primeira aula comigo, gravadinha, da terceira série do ensino médio. Mas antes eu quero dizer o seguinte, pessoal, esse é um ano muito importante da vida de vocês, tá? E nós estamos com uma sala boa, com bons alunos. Dá pra gente aproveitar bastante, só que vai depender do empenho de vocês. Porque nós, professores, a gente está se dedicando ao máximo, tá? Nós estamos na escola das 7 às 4, de segunda a sexta. Se precisar ir tirar dúvida na escola com a gente, assim, particular ali, praticamente uma aulinha particular, dá um toque, combina com o professor, vai ser um prazer pra gente receber vocês, tá bom? Além disso, tem os grupos do WhatsApp. Se não quer mandar pelo grupo, pega o número do professor lá, me chama. Eu vou ficar feliz e contente de estar sendo chamada para tirar alguma dúvida de vocês, tá bom? Então a gente vai começar hoje a nossa aula com equilíbrio químico. Já foi trabalhado na aula do centro de mídias e agora a gente vai ter a nossa própria aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida no decorrer do vídeo, por ser uma aula gravada, dá uma pausa no vídeo, vai lá no WhatsApp, me chama, fala, eu não entendi isso daqui, eu vou ficar muito feliz de poder esclarecer a sua dúvida. Beleza, pessoal? Então vamos junto. Olha, o tempo não tá parando não, hein? Tá na época, tá em pandemia, tá difícil, tá complicado para todos nós, mas o tempo não tá parando e se a gente parar, a gente vai ser atropelado. Então, ó, foco, vamos se dedicar ao máximo, tá? De acordo com as nossas condições, claro, mas vamos se dedicar, beleza? Então, vamos junto. Então, vamos lá, pessoal. Equilíbrio químico. A habilidade que a gente vai trabalhar é reconhecer que existem transformações químicas que não se completam, atingindo o estado chamado de equilíbrio químico, em que reagentes e produtos coexistem. Vou dar um exemplo de uma reação que não ocorre o equilíbrio químico. Então, a gente tem aí, por exemplo, a reação da formação da molécula da água. Vou escrevê-la aqui em cima para vocês. A gente tem aqui a junção da molécula de hidrogênio, do gás hidrogênio, com o gás oxigênio, formando a molécula da água. Ai, nossa, que bosta. Aqui. Não é isso que eu quero, não. É isso aqui. Então, formando aqui a molécula da água. Então, a gente tem aqui 2, 1 e 2, tá? Olha só, o que acontece? A gente tem aqui as moléculas de gás hidrogênio e oxigênio se unindo. Aqui a gente tem uma reação exotérmica, então os dois reagentes estavam no estado gasoso e eles liberam a água no estado líquido, porque houve também liberação de energia. Essa daqui é uma reação química que não atinge equilíbrio químico, porque os reagentes e o produto não ficam acontecendo simultaneamente. Essa reação ela ocorre da esquerda para a direita e pronto, fechou, formou a molécula da água. Agora, observando aqui, a gente tem, por exemplo, essa reação química. A gente tem uma reação química que vai tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita, né? E a partir desses três gráficos a gente consegue observar que em um determinado momento da reação a concentração tanto dos reagentes quanto dos produtos, ela fica constante, porque a partir daqui, ó, as concentrações não são alteradas, o tempo continua correndo, porque a nossa reação, ela está em equilíbrio, ela não acabou, ela está em equilíbrio, ela fica indo e vindo, né? Mas a concentração de reagentes e produtos, ela passa a não se alterar mais. Então, eu coloquei aqui para vocês a reação química entre os reagentes A e B, formando os produtos C e D. E coloquei aqui V1 de velocidade 1, V2 de velocidade 2. Do jeito que eu pus a setinha aqui, ficou a primeira reação vindo para a esquerda e a segunda para a direita. Mas vamos fazer a relação correta então aqui, ó, de acordo com o que eu fiz. Se a minha reação
indo para a direita, eu coloquei aqui o V2, significa que a velocidade dessa reação de ida é a velocidade 2. A V1 é a velocidade de volta para essa reação que eu fiz. Aumentei muito a ponta da minha caneta. Quando essa reação atinge o estado de equilíbrio, a gente tem as velocidades de ida e vinda iguais, tá? Porque o tempo é o mesmo para elas e aí a concentração ela é constante, então não vai ser alterada, tudo bem? Então, em um equilíbrio, as velocidades de ida e de vinda elas são iguais. Agora, a classificação. A gente pode classificar um equilíbrio químico, equilíbrios homogêneos e equilíbrios heterogêneos. Equilíbrio homogêneo é aquele que acontece sempre entre substâncias que estão no mesmo estado físico. Então, a gente tem aqui H2 gasoso juntando com I2 gasoso, formando duas moléculas de HI, 2 mols de HI gasoso. Ou aqui, aquoso, aquoso, aquoso. Então, como a gente está falando de todas as substâncias, reagentes e produtos no mesmo estado físico, a gente está falando de um equilíbrio químico homogêneo. Agora, heterogêneo é quando há pelo menos uma substância aí que está em um estado diferente. Então, por exemplo, aqui o carbono está no estado sólido, enquanto que o oxigênio e o gás carbônico estão ambos no estado gasoso. Então, como a gente tem diferença de estado físico, a gente fala que é um equilíbrio heterogêneo, tá? Fazendo um apanhado geral aqui, para não ficar muito extenso, porque vocês já assistiram a aula do Centro de Mídias também. Agora, constante de equilíbrio, Kc, ela é representada pela sigla Kc. Por que a gente precisa saber calcular uma constante de equilíbrio? Porque, teoricamente, a partir dela a gente consegue identificar se uma reação química está em equilíbrio ou não. De que forma? A gente vai calcular aqui para baixo a constante de equilíbrio e quando a gente obtiver uma constante de equilíbrio igual a 1, significa que o nosso sistema está em equilíbrio. Consequentemente, a gente tem concentrações constantes de reagentes e produtos na nossa reação. Se o nosso Kc der maior do que 1, significa que essa reação não está em equilíbrio. E a nossa reação está acontecendo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, está indo aqui reação direta, tá? E se a concentração der menor do que 1, significa que o nosso sistema também não está em equilíbrio e a reação está ocorrendo inversamente, tá? Então, ela está indo do produto para o reagente. Para a gente calcular a constante de equilíbrio, a gente precisa de algumas informações que a gente vai retirar das reações químicas, como, por exemplo, e também das informações passadas sobre a situação que a gente está trabalhando, tá? Como, por exemplo, aqui, a concentração em mol por litro das substâncias envolvidas na reação, tá? Então, aqui, constante de equilíbrio. Como que a gente calcula? A constante de equilíbrio ela é calculada pela razão entre produto das concentrações dos produtos elevados a seus expoentes pelo produto das concentrações dos reagentes elevados aos seus expoentes. Então, olha só, a seus coeficientes, desculpa. Então, ó, coloquei um exemplo para a gente fazer aqui, ó. O pentacloreto de fósforo é um reagente muito importante. Ele é preparado em fase gasosa, então aqui a gente está falando de uma reação aí, de um equilíbrio homogêneo. A gente tem aqui a reação. Então, um frasco de 3 litros contém as seguintes quantidades de equilíbrio a 200 graus Celsius: 0,12 mol de PCl5, 0,6 mol de PCl3 e 0,012 mol de Cl2. Calcule o valor da constante de equilíbrio em mol por litro a essa temperatura. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber a concentração dos reagentes e produtos dessa reação química. Então, a gente vai calcular primeiro o produto, tá? Que é o que vai no numerador da nossa concentração de equilíbrio, mas é indiferente, você pode calcular qualquer um deles, tá? Então, vamos lá. Concentração do PCl5, pentacloreto
de fósforo. Como que a gente vai fazer? Bom, mol por litro. Então, a gente sabe que é a quantidade em mol dividido pela quantidade de litros da solução. Mol, foi falado aqui, quanto de PCl5 foi utilizado? Pera lá. Foi utilizado 0,12 mol. Então, 0,12 mol. Quantos litros de solução? 3 litros. Isso vai nos dar 0,04 mol por litro. Tá, então a concentração de PCl5 a gente já sabe, 0,04 mol por litro. Agora vamos fazer a de PCl3, que é um dos reagentes, 0,6 mol. Então vamos lá. Concentração de PCl3. 0,6 dividido por 3 litros, né, mol, litro, e isso dá 0,2 mol por litro. E por fim, a gente vai calcular a concentração do Cl2, que é 0,012 dividido por 3 mol por litro. Isso dá 0,004 mol por litro. Agora, para a gente calcular a constante de equilíbrio, vamos lá. A gente tem aqui a fórmula, ó, vou deixar assim, para a gente conseguir enxergar tudo. Bom, então a constante de equilíbrio, Kc, concentração do produto, 0,04 elevado ao coeficiente dele, ó, o coeficiente dele é esse aqui, elevado a 1, dividido por, é o único produto, então já vamos para os reagentes. 0,2 elevado a, vamos olhar aqui a reação, olha só, o coeficiente é 1 e o coeficiente é 1, já vamos pegar todas as informações aqui para não ficar indo e vindo. Então, aqui, 0,2 elevado a 1 vezes 0,004 também elevado a 1. Bom, qualquer número elevado a 1 é ele próprio, então aqui em cima a gente vai ter 0,04 dividido por, mesma coisa aqui, 0,02, aliás, 0,2 elevado a 1 é o próprio, 0,004 elevado a 1 é o próprio, a gente só vai multiplicar. Então, essa multiplicação vai ter 4 casas decimais, ó, e o 2 multiplicado pelo 4 dá 8, então vai ser 0,1, 2, 3, 4 casas decimais. Agora, a gente vai fazer aqui a divisão do 0,04 por 0,0008. A gente pode multiplicar aqui, para não trabalhar com fração, olha, com fração não, com decimal na fração, olha só. A gente tem aqui 4 casas decimais, então eu vou multiplicar por 10.000, 4 zeros. Assim a vírgula sai daqui e se desloca até após o 8. Tudo que eu faço embaixo eu tenho que fazer em cima, então multiplicando por 10.000 também. O que vai acontecer? A vírgula aqui ela vai sumir também, com duas casas, então eu corto 2 zeros. Agora é só multiplicar o 4 pelo 100, então eu vou ter 400 dividido por, se eu multipliquei por 4 zeros, a vírgula vai se deslocar até aqui depois do 8. E isso vai nos dar 50. Então, o Kc dessa reação é 50. Esse sistema está em equilíbrio? O exercício só pediu para a gente calcular a constante, o valor da constante de equilíbrio. O valor da constante de equilíbrio aqui deu 50. Significa que esse sistema ele não está em equilíbrio. E essa reação está acontecendo dos reagentes para os produtos, tudo bem? E aí a gente tem aqui para finalizar a nossa aula curtinha, né, de hoje, o princípio de Le Chatelier, que diz o seguinte: quando uma força externa age sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca procurando anular a ação da força aplicada. Então, se ele já está em equilíbrio,
a tendência dele é permanecer em equilíbrio. Então, se a gente exerce alguma força externa, ele vai trabalhar de forma que esse equilíbrio seja atingido novamente, tá? Esse equilíbrio ele pode ser alterado por 3 modificações. Uma, a concentração das substâncias, a pressão exercida sobre a reação e a temperatura também na qual a reação está acontecendo. Como que alteram essas modificações? Como que elas alteram o equilíbrio da nossa reação? Bom, se eu aumentar a concentração do meu reagente, a minha reação ela vai tender a acontecer entre os reagentes para formar produto. Portanto, a nossa reação ela se desloca para a direita, no sentido direto. Tá? Agora, se eu aumentar a concentração de um produto ou dos produtos, aí é o sentido inverso. Se eu aumentar a concentração do produto, a minha reação tende a acontecer, a se deslocar no sentido inverso, tá? De reagentes de produtos para reagentes. Agora, alterando a pressão, se eu aumento a pressão da minha reação, na qual a minha reação está acontecendo, a minha reação ela tende a se deslocar da onde tem maior concentração de gases para onde tem menor concentração de gases. Então, se a concentração maior tiver nos reagentes, a minha reação tende a acontecer no sentido direto. Se a concentração maior de gases está nos produtos, a reação tende a se deslocar no sentido inverso para atingir o equilíbrio novamente. Agora, quando a gente tem alteração na temperatura da nossa reação, a gente precisa observar se essa reação ela é endotérmica ou exotérmica, né? Para a gente poder saber qual vai ser a influência da temperatura. Então, considerando uma reação endotérmica, então vamos lá, eu tenho aqui A mais B mais energia, então ela está absorvendo energia. Opa! Liberando o produto C e D. O que vai acontecer? Se eu aumentar a temperatura, essa reação ela vai se deslocar no sentido direto, porque eu já estou aumentando a energia aqui, ó, nos meus reagentes. Agora, se eu diminuir a temperatura, aí é o contrário. Tudo bem, pessoal? E aí, sentido inverso da minha reação química. Tudo bem? Então, se eu tenho uma reação endotérmica, que ela precisa absorver energia, se eu aumento a temperatura, ela ocorre no sentido direto. Se eu tenho uma reação exotérmica, ela ocorre no sentido inverso. Beleza? Tudo certo, pessoal? Ó, qualquer dúvida, se essa parte tiver ficado meio esquisita, vocês me chamem, tá? Que a gente bate um papo lá pelo WhatsApp ou na escola. A gente combina um horário de vocês irem na escola. Fechado? Não vai ficar com dúvida, hein? Isso daqui é relativamente simples. Tá bom, pessoal? Na hora de resolver os exercícios, também havendo alguma dúvida, pode me chamar. Beijo e se cuidem, hein? Até mais!